dá a entender que vai ter guerra. Eu vim para a cúpula do Mercosul. Questão da Venezuela com a Guiana. Mensagem para o Maduro. O que nós não queremos é guerra. Um pouco de bastidor, um pouco de informação. Presidente, a Guiana, presidente. Vambora. Opa, Coluna Garrone de volta, tudo bem, gente? Vocês sabem, Garrone de paletó e gravata é Garrone correspondente. Eu tô no Rio de Janeiro, eu vim para a cúpula do Mercosul. É sempre um evento interessante para jornalista cobrir, porque hoje estão aqui 5 chefes de Estado. São chefes de Estado do Mercosul, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e tem ainda a entrada da Bolívia no Mercosul. Eu me credenciei para vir para cá pensando muito no acordo Mercosul-União Europeia que estava para sair. Vocês se lembram, né? Estava para sair e tal. Aí, poucos dias antes dessa cúpula aqui, o presidente da França, Emmanuel Macron, deu para trás, ou não sei se deu para trás, né? Porque ele sempre foi contra, esse anúncio que chegou a ser, assim, especulado, vai ser o momento, o Brasil deixa a presidência do Mercosul, será que vai sair o acordo do Mercosul? Não saiu. E o principal assunto ainda é, essa possível guerra, ameaça da Venezuela contra a Guiana. Essa é a pauta que a gente tenta tirar daqui, porque é o principal assunto. Tem uma guerra ali para acontecer, ou pelo menos uma ameaça de guerra, e você tem 5 chefes de Estado aqui. Uma cúpula como essa, quando os chefes se reúnem, é a chance de você tentar tirar uma declaração ou outra de um presidente sobre este conflito aparentemente iminente. Então essa é a dificuldade do trabalho do jornalista. O que os chefes de Estado querem passar e o que os jornalistas querem saber. O tema desse vídeo vai ser Guiana e Venezuela. E o Garrone Diretor vai entrar aqui para atualizar, porque eu estou gravando esse vídeo aqui uma semana antes dele ao ar. Em uma semana tudo pode acontecer, então o Garrone Diretor entra aqui e atualiza algum detalhe que precisa ao longo do vídeo, ele vai lá e entra e pá! Garrone Diretor aqui. Sim, eu vou fazer algumas interrupções ao longo desse vídeo. Até já! Enquanto isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone On The Road. E para contar essa história, vamos começar do começo? Cheguei, e o curioso dessa história é que o Garrone Diretor, o que ele faz? Ele põe no início do vídeo uma espécie de chamada do que vai ser. Nesse momento em que eu estou aqui chegando ao Rio, eu não sei exatamente o que aconteceu. Vocês estão aí no futuro e têm esse privilégio. Eu estou aqui no passado, estou no aeroporto e, por enquanto, o que eu tenho é a minha pauta. E eu tô indo pegar minha credencial, né? Sem a credencial você não consegue cobrir o evento. E as pessoas não entendem muito como é que você chega, entra ao vivo, já sai falando tudo. Não é assim. Tem que estudar, tem que vir com um dever de casa. E esse dever de casa é o que eu chamo de pauta. Quando você trabalha numa redação com um monte de gente, vai ter a produção, o pauteiro que vai fazer sua pauta. Eu, como tô sozinho, eu faço a minha pauta, eu faço as imagens e eu falo as coisas todas. É tudo one man show. Tem que tentar fazer uma cobertura que não seja protocolar. O Mercosul tem uma pauta, tem a questão formal. Agora, por exemplo, está acabando a presidência do Brasil, daqui a pouco a presidência vai para o Paraguai. A gente gosta dos bastidores, das tretas, das desavenças, as coisas mais sexys, digamos assim, fora do protocolar. Avenida Rio Branco aqui, segurança aqui reforçada, ruas fechadas, já pro evento, pra cúpula. E uma curiosidade, a gente fala cúpula, né? Reunião de cúpula, em Portugal, fala cimeira. Aí eu falo cimeira, quando eu tô falando no ar ao vivo eu falo cimeira. Então eu tô chegando aqui, a Praça Mauá. Olha, esse aqui é o Rio de Janeiro, gente. É super fresquinho esse lugar. Uma maravilha.
aqui no Museu do Amanhã, que é o lugar que vai concentrar a reunião. Aqui é a Praça Mauá, costuma ficar muito cheio, mas está tudo cercado. E aqui é o porto, onde param os cruzeiros e tudo mais. Gente, olha o que eu preparei para vocês. Olha o cenário. Cenário aqui, Museu do Amanhã, no centro do Rio. Santiago Calatrava, tá bom? Tá bom, e um sol aqui batendo na minha cara. Eu vou fazer de óculos escuros. Pode ser deselegante, mas eu não vou conseguir ficar de olho aberto. Peguei a credencial, tô pronto para começar essa cobertura. A cobertura começa amanhã. Eu tô aqui fazendo uma espécie de ambientação. Botei o tripézinho aqui para vocês conseguirem me ver direitinho, sem sacudir. Tô aqui com a credencial e, claro, tá ventando, porque eu tô aqui, ó, na orla, na margem, ali na minha frente, a Ponte Rio-Niterói. Ponte que eu já peguei muito, já fiquei muito engarrafado e tal, porque eu sou de Niterói, estudava no Rio, trabalhava no Rio, morava em Niterói e tudo mais. Então eu tô me sentindo em casa. Provavelmente vão falar, você abriu um tripé no meio do centro do Rio e tal. Aqui eu tô numa área cercada, ali atrás do 1º Distrito Naval, muita segurança reforçada. Então tá super tranquilo. Mas eu sou meio destemido, assim, sabe? Porque 1,93 m, né? Muito leite materno, então a pessoa se sente minimamente apta a percorrer o Rio de Janeiro com a minha malinha e com a minha mochila. Vou tirar isso aqui, tá, gente? Porque tá ventando muito. Então, o que está em jogo aqui? A programação tem um acordo de comércio com Singapura. Essa é a principal comemoração que pode ter até agora. Havia muita expectativa pelo acordo Mercosul-União Europeia. A gente viu o presidente da França, Emmanuel Macron, dizer que não quer. Havia os motivos ambientais, mas mais recentemente ele até confessou que não podia prejudicar os produtores locais. O Mercosul, claro, é um bloco econômico, comercial, aduaneiro, mas a Venezuela é um membro do Mercosul, apesar de estar suspenso. Então, é um tema sobre o qual, inevitavelmente, os chefes de Estado vão ter que se posicionar. Os jornalistas vão querer que os chefes de Estado se posicionem. A situação na Venezuela, vocês devem estar sabendo minimamente, a Venezuela tem uma reivindicação histórica sobre aquela região de Essequibo, que é disputada entre Venezuela e Guiana, mas a Guiana tem, desde sua independência, soberania sobre aquela região. Antes da independência, o Reino Unido tinha reconhecido que aquela região era uma região sob disputa. A Venezuela acha que é sua, a Guiana acha que é sua. O entendimento é de que é uma região sob disputa. Está cabendo, neste momento, à Corte Internacional de Justiça decidir o futuro dessa região de Essequibo. O que ela vai decidir? Não sabemos. A Venezuela não reconhece a autoridade da corte. A Guiana, que tem uma força armada infinitamente menor, mais fraca do que a da Venezuela, aposta na diplomacia. O presidente Nicolás Maduro já designou um militar, que seria uma espécie de autoridade para o que eles chamam de Guiana Essequiba, e já destacou ali, já criou uma zona militar. Não se sabe exatamente quais são os planos de Nicolás Maduro a curto prazo, mas o que ele faz é ali dar a entender que vai ter guerra, né? É uma região muito cobiçada, principalmente desde 2015, quando começou-se a explorar petróleo na região, uma quantidade de petróleo gigantesca ali, mais de 10 bilhões de barris de petróleo num país que era muito pobre e vem crescendo muito, assim, o país que mais cresce no mundo. Durante a pandemia, por exemplo, foi o país que mais cresceu. Enquanto muitos países encolhiam, economias se enxugavam, se encolhiam, a Guiana estava lá bombando por conta do petróleo, Nicolás Maduro de olho no petróleo. É claro que no discurso dele entra aquela retórica anti-imperialista, que ele quer tirar os Estados Unidos, as mãos dos americanos sobre a região da América Latina. Mas claro, né, a ideia é tirar os americanos e entrar ali com o capital da Venezuela para investir nesse petróleo. Os Estados Unidos vão intervir? Não sabemos. Não tem um acordo militar formal ali em que, num eventual ataque à Guiana, outros países deveriam defender. Como tem no caso da OTAN, por exemplo, um ataque a qualquer membro da OTAN é um ataque, considerado um ataque a todos os outros, e eles têm, por dever ali, pelo acordo internacional, eles têm que se meter na guerra e tem que defender o país que faz parte da OTAN. Não existe nada parecido no caso da Guiana. A Venezuela faz parte do Mercosul, está suspensa desde 2000 e Temer, justamente porque ela não assumiu os compromissos que seriam necessários para ser integrante total do Mercosul. É claro que tem também a questão democrática, né? O Mercosul tem por princípio unir nações democráticas e claramente não é o caso da Venezuela. O Brasil
Até onde eu vi, até agora, o presidente Lula disse que não quer guerra, o Brasil faz negociação nos bastidores, em mais alto nível dos dois lados, para tentar evitar esse conflito. Outro destaque que a gente vai ter que olhar, essa aqui é a última cúpula da qual participa Alberto Fernandes, presidente da Argentina. 3 dias depois da cúpula, já assume Javier Milei. Então havia aquela expectativa que fosse usada essa cúpula para assinar o acordo Mercosul-União Europeia, ou pelo menos ter o apoio da Argentina nesse momento. Parece que não é o que vai acontecer. Muito porque também, né, gente, Alberto Fernandes está com uma popularidade super baixa, não à toa, nem concorreu à reeleição, indicou seu ministro da Economia, que perdeu, não teria legitimidade para falar em nome do povo argentino. A posse é daqui a alguns dias. Eu, obviamente, nesse momento não sei como vai ter sido a posse de Javier Milei. Lula já disse que não vai. Será que vai ter algum constrangimento? Como vai ser a participação de Jair Bolsonaro e tudo mais? Se tiver uma coisa assim fenomenal sobre a posse de Javier Milei, o Garrone Diretor entra aqui e atualiza. Bem, eleição na Argentina. O presidente Bolsonaro mereceu muito destaque na imprensa brasileira, mas internamente, obviamente, ele não foi o principal assunto. O principal assunto foi Javier Milei. Isso ficou para um debate interno aqui do Brasil. Os bolsonaristas destacaram ali Bolsonaro sendo recebido por Milei, ovacionado pelos apoiadores. Eu falei um pouco desse assunto na live que eu fiz aqui no canal com o Marcel Nadal, o Gay Nerd, tá aí se você quiser ver. Mostrei a reação dos grupos bolsonaristas no WhatsApp, um VinoZap ao vivo. Bem, na imprensa aqui foi destaque o fato de Bolsonaro ter sido expulso da foto oficial com chefes de Estado, muito porque ele não era chefe de Estado. Mas o destaque mesmo, claro, foi o próprio Javier Milei, que teve ali um choque de realidade. Ele usou a palavra choque muitas vezes, disse que vai haver choque nos próximos tempos para botar a economia no eixo. E o que vai acontecer? Segundo ele admitiu que as pessoas vão sofrer. Vai ter ali um sofrimento das pessoas e os benefícios desses choques não vão ser imediatos. Não há solução alternativa ao ajuste. Vão ser tempos difíceis, mas garantiu que os cortes vão ser no setor público e não no setor privado. Como é que fica isso? Não sabemos. E ele ignorou aquela promessa de dolarizar a economia e de fechar o Banco Central. Será difícil, mas lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Amenizou o discurso, reconheceu os desafios pela frente e disse que antes de melhorar, vai ter que piorar muito. Resumo do discurso de Javier Milei na posse. Segue o Garrone Correspondente. Garrone Diretor sempre atualizando aqui. Obrigado, Garrone Diretor. Vamos ver como é que vai ficar a relação da Argentina com o Brasil. Mais especificamente, do Milei com o Lula. Aqui eu trouxe até as aspas porque é divertido. O Milei, depois de chamar o Lula de ladrão e comunista, isso foi durante a campanha, né? Ele ganhou, aí a realidade se impõe. E aí ele enviou uma cartinha para as autoridades brasileiras para convidar o Lula para o evento. E ele diz lá, olha a mudança de tom. Estimado presidente, te faço chegar a presente mensagem portador dos meus cordiais cumprimentos. E no final, Milei vai lá e deseja que o tempo comum dele com Lula na presidência, os dois presidentes, que esse tempo seja frutífero de construção de laços. E diz que espera encontrar o presidente brasileiro em breve, não vai ser na posse. E que envia os cumprimentos com estima e respeito. Ele recuou bonito. Isso que eu falei aqui são apostas minhas. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se vai ter desdobramento, se vai realmente evoluir. Por isso que eu vim aqui para apurar como vai ser. E eu vou mostrar aqui para vocês, na coluna do Garrone, um pouco de bastidor, um pouco de informação e convido você a vir comigo. Vamos embora? Hoje eu vim fazer um reconhecimento de campo aqui no auditório, estou dentro do Museu do Amanhã. Olha que bonito isso aqui. Muito bom, né? A minha aposta é que a questão da Guiana, Venezuela, vai ser o principal destaque. Vamos ver se eu vou estar certo. Ficar de olho, conversando com alguns colegas também, parece que esse é o assunto mais relevante para eles também. Então, ó, que bonito.
Só para vocês. Bom dia, democracia. Estou de volta aqui ao Museu da Manhã. Olha que maravilha. E vim para trabalhar. Estou cansado. Mas vamos começar. O dia começou cedo. Tinha que chegar aqui 8 da manhã, porque depois ia fechar para as autoridades e tal. Então estou chegando. Eu e os colegas jornalistas, tudo. E eu não vim com tá um calor muito grande. Eu não vim de paletó. Eu botei o paletó na como é que chama? Mala. Olha que palavra difícil, mala. Que bonito. Mas não tem gramor, porque tem que passar aqui pelo detector de metal. Afinal, a gente está num evento que reúne chefe de estado e tal. Colegas jornalistas aqui numa espécie de cercadinho dentro do Museu da Manhã, à espera da chegada dos chefes de Estado. E é isso, a gente fica aqui esperando, vai ter uma imagem. A declaração não vai rolar, porque tá longe, eles não vão passar perto. Então é só esperar para ver quem chega. O presidente recebeu o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, Santiago Peña, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, presidente da Bolívia, Luiz Arce. A vida do produtor de conteúdo. Eu estou aqui na cobertura da cúpula do Mercosul. Ali na frente tem uma fila para comida. Jornalista na fila para comida. Eu estou na fila da comida não, porque eu estou editando a coluna, que nesse ponto que você está vendo esse vídeo é a coluna da semana passada. Estou editando aqui, que tela suja, não é mesmo? Então eu estou aqui numa quinta-feira, o dia da publicação da coluna, estou fazendo os ajustes finais, enquanto já estou produzindo a coluna da semana seguinte. É dura a vida da bailarina. Que Mercosul nós queremos? É a estreia do presidente Santiago Peña. Temos aqui o nosso companheiro Luiz Arce, que tem algumas coisinhas para cumprir, ele sabe que ainda tem que cumprir. A nota triste é hoje a despedida do companheiro Alberto Fernandes. Deixa eu colocar uma água aqui. Nós temos uma relação de amizade. Nunca esqueço o gesto indo me visitar na sede da Polícia Federal. O nosso querido presidente do Uruguai, depois que terminar o teu mandato, não sei quantas eleições você vai disputar, eu vou te convidar para a gente pegar uma prancha e, quem sabe, dar uma surfada em alguma praia brasileira. Uma praga de gafanhoto como aquela que passou pelo Brasil nos últimos 4 anos, a situação do Essequibo, a situação entre a Venezuela e a Guiana. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional. Coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós sabemos o que a nossa região já está sofrendo com a mudança climática. Nós não conseguimos colocar em prática nada que nós decidimos na COP. Primeiro, a representação geopolítica da ONU não pode ser a mesma de 45. O FMI, o Banco Mundial, precisam mudar. Agora, eu sou presidente do G20. Eu queria que vocês já se sentissem convidados a participar também da nossa reunião dos BRICS aqui, que gerará em 2025. E se tudo der certo, a gente vai fazer ainda a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Espero que a gente não passe o vexame da Copa do Mundo de 2014, quando apanhamos de 7-1 da Alemanha. Sinceramente, não precisava maior vergonha. A nossa ministra Simone Tebet, ela vai apresentar um programa de estruturação, de ligação dos nossos países, do nosso continente.
essa tentativa de um acordo que a União Europeia já está durando há 23 anos, mas a gente tem que continuar tentando fazer um acordo com a União Europeia. Fiz um apelo para o Macron, um apelo para ele deixar de ser tão protecionista. Juntos, nós somos mais fortes. Separados, nós somos mais fracos. Nesse evento, a gente ficou restrito a essa área aqui para jornalistas. E agora é um dos únicos momentos em que a gente pode ter o mínimo de proximidade com as autoridades. Estão aqui os profissionais de imagem, eu sou esse profissional, né, meio duplo, eu também sou profissional da imagem. E agora vai ter o que chama de photo op, que é aquele momento em que os líderes vão se reunir para tirar a foto, que vai ser a foto que simboliza esse encontro. E a minha questão é o seguinte, eu estou aqui porque eu quero fazer essa imagem e tal, mas daqui a 20 minutos ou menos eu tenho que entrar ao vivo. E me disseram, não entendi isso, que não pode fazer imagem com celular desse momento, porque só pode com câmera. E eu, quando saio sozinho, assim, para fazer matéria, eu só saio com o celular, então eu estou impossibilitado. Então, vou mostrar para você imagens do pool, imagens feitas pela TV oficial, talvez fotos, não sei exatamente como é que eu vou cobrir isso. E aí eu fiquei pensando como a organização do evento fica obsoleta, porque aquela hora ali de registrar a imagem dos presidentes estava vedada ao celular. E eu, como videorepórter, mobile journalism, videojornalista, sei lá como é que chama, eu fui proibido de fazer isso. Só que cada vez mais, vocês veem aqui um colega que nem brasileiro nessa de fazer tudo sozinho, entrar ao vivo sozinho e tal. Eu estou fazendo um vídeo no YouTube, você está vendo esse vídeo, é completamente feito com celular. Mas a organização do evento, que fala de temas como sustentabilidade, né, temas do século XXI, fica preso a essa divisão de tarefas do século XX. Tem essa separação aí, igreja e Estado. Eu aqui faço tudo misturado, mas para esse evento eu não sou considerado profissional de imagem. Então, o trabalho de jornalismo, no fim das contas, tem muita espera, porque tem boa parte, a maior parte, a grande parte das cerimônias são fechadas, a gente não participa. E aí, a gente fica aqui esperando, e no caso de hoje, a gente nem podia ficar circulando, a gente está limitado a esse espaço aqui. E aí, quando eu, por exemplo, fui fazer o meu ao vivo, foi nesse lugar aqui que tá bonitinho e tal, mas a gente fica sem muita opção de lugar, de cenário até. Motivo para irmos em direto até ao Rio de Janeiro, ao encontro do Nelson Garron. Muito boa tarde, Nelson. Bem-vindo à tela grande, como tu no outro dia estreaste e gostaste. Nelson, esta disputa territorial pode não dominar, mas certamente vai marcar pelo menos boa parte das conversas da Cimeira. É isso, muito boa tarde, Rita. Eu estou no ecrã gigante, não é isso? Bem, a gente conversava há um tempo, Rita, e o assunto que prometia dominar a cimeira era o acordo Mercosul-União Europeia. Mas aí a gente viu aquela declaração do presidente Emmanuel Macron se mostrando contra, muito por conta desse viés mais protecionista da França. Então, pronto, o assunto principal realmente virou a questão da Venezuela com a Guiana. A Venezuela, tecnicamente, é inclusive membro do Mercosul, só que ela foi suspensa lá em 2016. Então, a Venezuela não faz parte. Mas aqui a gente tem o Brasil como uma liderança regional e o presidente Lula da Silva tratou desse assunto. Ele já havia falado desse assunto, dizendo que não queria guerra. Ele avançou um pouco na declaração por os homólogos dele ao redor da mesa. Ele disse que disponibiliza o Brasil para sediar algum tipo de reunião para evitar a guerra. E ele diz que a guerra comprometeria o desenvolvimento da região. E o assunto escalou, ele é assunto na Cimeira, que é neste museu, o Museu do Amanhã, uma maravilha do arquiteto Santiago Calatrava, que também projetou a Estação Oriente aí em Lisboa. Neste prédio aqui é realizada a Cimeira, mas também, Rita, é um assunto para as Nações Unidas. O presidente da Guiana mandou carta para o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e está marcado para esta sexta-feira uma reunião cujo assunto é a ameaça sobre a Guiana. Aproveitando o gancho aí, Equador e Brasil estão no Conselho de Segurança da ONU. Equador atualmente
está na presidência desse que é o órgão mais importante das Nações Unidas, que decide ali sobre questões relativas à segurança e à paz internacionais. Bem, houve essa reunião sobre a qual eu falei, fechada. E dessa reunião não saiu nenhum comunicado, nenhuma declaração, muito menos uma resolução. Então, por enquanto, o assunto da Venezuela e a Guiana na ONU é um assunto periférico, sem nenhuma decisão saída lá de Nova York. É o assunto das Américas, digamos assim. É algo inédito, essa ameaça de Nicolás Maduro. E a ameaça vem em várias frentes. Vem nos discursos. Nicolás Maduro apresentou uma lei ao Congresso para que seja anexado ou criado o estado da Guiana Essequiba. E também o Ministério Público da Venezuela pediu a prisão de opositores. Eu falei, presidente, Congresso, Ministério Público, a gente que entende de democracia plena, Rita, você que vive numa democracia plena, entende a divisão de poderes. Mas na Venezuela a gente não pode pensar assim. É tudo ao redor de Nicolás Maduro e a prisão de dissidentes não seria a primeira vez, mas é uma maneira de inviabilizar a eleição. Há quem diga também que é uma maneira de desviar o foco para esse viés nacionalista, tentar unir a nação e tentar atrapalhar a eleição marcada para o ano que vem. Rita. Nelson Garron, em direto do Rio de Janeiro, a mostrar-nos como esta disputa territorial na Guiana vai certamente marcar os trabalhos do Mercosul. Ao mesmo tempo, Nelson, mas essa conversa ficará para outra altura, ao mesmo tempo que parece cada vez mais distante o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Boa tarde e bom trabalho. Então, gente, acabei de editar o vídeo de hoje, que no momento que você está vendo é o vídeo da semana passada, tá? Tá editado, tá indo aí, coisa meio confusa, e aí vai ter uma cerimônia aqui que eu vou acompanhar. E aí a gente fica aqui esperando, testa o áudio, testa a luz, e a plateia aqui é basicamente jornalista, ó. Esperando, aí monta o palquinho, é basicamente uma cena para ser registrada pelas câmeras dos jornalistas. Das maiores riquezas que nós podemos ter na América do Sul é a nossa convivência pacífica e a nossa diversidade. Somos países irmãos. É muito importante para o FONPLATA com a integração, a efetivação da Bolívia como país membro efetivo do Mercosul. Presidente, conseguimos negociar. Queremos agradecer o BID, que colocou mais 400 milhões de dólares e chegamos agora nos 10 milhões. Muito obrigada. É o slide mais caro que já tive. Então, no fim das contas, tá o Lula saindo ali. O que a gente queria saber de Venezuela, Guiana, nada. Então, teve esse único contato dos jornalistas com as autoridades do Mercosul. E foi um evento só para observar mesmo. Foi um evento em que foram anunciadas medidas ali no valor total de 10 bilhões de dólares para a integração, infraestrutura. A ministra Simone Tebet mostrou ali as 5 rotas de integração na América do Sul, relacionando ali com obras do PAC que ficariam não só restritas ao território brasileiro, mas iriam bastante além, segundo ela. É uma cerimônia que não é uma cerimônia pública, porque as pessoas não chegam aqui, para chegar aqui tem que ser credenciado. Então, a plateia era basicamente jornalista e pessoas das equipes, daquelas pessoas que estavam no palco. Então tinha ali, vocês vão ver, uns aplausinhos assim, meio... 600 milhões de dólares é o nosso compromisso. Muitíssimo obrigado. Assina a declaração o presidente do BID, Ilan Goldfarb. Protocolar, meio enfadonho. E é curioso, eu fiz as imagens, nem as pessoas que estão no palco participando daquela cerimônia prestam atenção. Porque nas imagens oficiais você vê a pessoa que está falando, a câmera está fechada na pessoa que está falando. Aí você vê, enquanto a pessoa está falando, está todo mundo ali, o Lula e todo mundo ali com aquela conversinha paralela, você lembra na época da escola? Sem conversa paralela. Enfim, um banco pequeno, porém um banco rápido, ágil, que está à disposição de todos os países membros para contribuir para a rota de integração. Muitíssimo obrigada.
Presidente Ilan, não temos 5.000 funcionários, somos 84 pessoas, mas 84 pessoas que trabalham dia e noite pela integração da região. Então, estamos muito felizes de estar aqui, nos comprometemos com o recurso. Aqui tem muita conversa paralela e os jornalistas registraram aquilo ali, mas não queriam uma declaração do presidente. E é interessante a gente falar que os objetivos das autoridades e dos jornalistas não convergem sempre. E nesse caso aqui não convergiram mesmo. Por quê? O objetivo desse evento, desse último evento no auditório, era fazer um balanço dessa integração regional, desse projeto de integração regional, que na casa de bilhões e tal, mas é algo muito etéreo, é um projeto, é uma promessa. A imprensa pensa logo no... E aí? A gente está com declarações do ditador da Venezuela ameaçando com uma guerra, mais e mais medidas, aquela coisa do já divulgou o mapa. Então era isso que a gente queria ouvir aqui, uma reação das autoridades. A gente não conseguiu. Entendo, a função do governo é fazer projetos mesmo, pensar no futuro, né? Estamos no Museu da Manhã. A imprensa está ali pensando no e o Kiko. São timings diferentes e não cabe à imprensa ser uma mera reprodutora do discurso do governo. Essa não é a função da imprensa. O interesse da imprensa aqui não era essa integração regional, porque era uma coisa ali muito burocrática e ainda preliminar. E o detalhe, que até a ministra Simone Tebet acabou de falar, que os detalhes mesmo e tal iam vir só amanhã. Então, assim, foi um tempo para a gente ficar ali no ar-condicionado, fugindo do calor do Rio de Janeiro. Mas tudo bem, vamos ficar de olho se esses projetos de integração regional vão rolar ou não. Acordo com a União Europeia. Não saiu. E aí tem um comunicado que eu queria ler para vocês. Divertido, cadê? Calma aí. Aqui, achei. E aí saiu um comunicado conjunto Mercosul e União Europeia sobre negociações birregionais. Birregionais, região aqui do Mercosul e União Europeia. Ele basicamente fala que não saiu o acordo. Ele não fala não saiu o acordo, não. Diz aqui, ó, União Europeia e Mercosul estão engajados em discussões construtivas com vistas a finalizar as questões pendentes no âmbito do acordo. Então, super engajado. Segundo parágrafo, nos últimos meses registraram-se avanços consideráveis. As negociações prosseguem. Se negociações prosseguem, quer dizer que não terminou. Ambas as partes, União Europeia e Mercosul, esperam alcançar rapidamente um acordo que corresponda à natureza estratégica dos laços que as vincula e à contribuição crucial que podem oferecer para enfrentar desafios globais em áreas como desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades e multilateralismo. Ou seja, gerúndio. Estão negociando, sinal claro aqui que nos gostamos, estamos interessados e tal, mas não chegamos ao acordo. Quando eu fiz o credenciamento, o objetivo era anunciar o acordo Mercosul-União Europeia, o acordo não saiu, eu estou anunciando aqui que as negociações continuam. Breaking news, gente, maravilhoso isso. Agora, o mais importante de tudo, saiu um comunicado conjunto dos representantes do Mercosul e da Bolívia. A Bolívia ainda está no processo, né? Então não dá para dizer que a Bolívia é do Mercosul. E aí acordos em várias áreas aqui que eu vou só listar, setor automotivo, vários detalhes. Daquela pauta, que é a principal desse vídeo, que é a Guiana. E saiu uma declaração conjunta, não só do Mercosul, mas incluiu também Chile, Colômbia, Equador e Peru sobre a situação da Venezuela e da Guiana. Então, Mercosul, países do Mercosul, mais Chile, Colômbia, Equador, Peru. Então, um grupo substancial de países. Manifestam profunda preocupação com a elevação das tensões entre a República Bolivariana da Venezuela e a República Cooperativa da Guiana. É o nome oficial, República Cooperativa da Guiana, é curioso. A América Latina, diz lá, deve ser um território de paz e, no presente caso, trabalhar com todas as ferramentas de sua longa tradição de diálogo. Então, defendendo a paz e o diálogo. Nada muito agressivo. Até porque você tem que juntar países bastante diferentes, com posições bastante diferentes, né? Colômbia, Peru, Equador, países mais à direita, mais à esquerda. Então aqui é um texto minimamente consensual para ser divulgado e assinado por todos. Neste contexto, alertam sobre ações unilaterais que devem ser evitadas. Mensagem para o Maduro. Ações unilaterais, não. Então isso aqui é bem interessante. Pois adicionam tensão e instam ambas as partes ao diálogo, de novo diálogo, e à busca de uma solução pacífica da controvérsia, diálogo, diplomacia, a fim de evitar ações e iniciativas unilaterais que possam agravá-la. Então a palavra unilaterais aparece 2 vezes de forma condenatória. Então, assim, resumindo, o consenso entre lideranças sul-americanas é de que uma ação unilateral deve ser evitada. Maduro não deve tomar uma ação unilateral. Não fala Nicolás Maduro, não fala Venezuela. Fala ações unilaterais. Não põe o sujeito dessa ação, mas a gente entende.
Última entrada aqui para atualizar a questão da Venezuela com a Guiana. Reunião entre os dois líderes, o ditador Nicolás Maduro e o presidente da Guiana em São Vicente e Grenadinas. Um pequeno país ali no sul do Caribe. Bem, só de existir essa reunião já é uma vitória de Nicolás Maduro. Não se falava desse assunto de Essequibo. Nicolás Maduro promoveu esse referendo, botou esse assunto na pauta da Venezuela e conseguiu fazer com que fosse uma pauta internacional. Houve esse encontro, inclusive mediado pelo Brasil e também pela CARICOM, que é aquela organização de países caribenhos, para debater. Maduro se apresenta como irredutível, entende que o território de Essequibo faz parte da Venezuela. Agora, com o resultado do referendo na mão, ele acha que tem mais argumentos para incorporar Essequibo. E a mesma região é reivindicada e entendida pela Guiana como sendo parte de seu território. A Guiana defende que essa solução venha da Corte Internacional de Justiça. Ainda não saiu qualquer parecer da Corte Internacional. Mas é isso, parece que é a primeira de algumas reuniões, tudo ainda no campo do debate, da diplomacia. Que bom. Pela atenção, obrigado. Aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Acabou o evento ali no auditório e rolou uma coletiva. Ia rolar a coletiva Simone Tebet, Mercadante e etc. Então, assim, agora é um detalhamento do projeto. Ficam os microfones posicionados aqui as equipes de reportagem. Ó, tem luz. O presidente Lula não está aqui. Tem todo um preparo aqui, nessa parte principal aqui, nesse saguão do Museu do Amanhã. Para mim não interessava para cá, não fazia muito sentido eu ter essas declarações. Para mim não fazia sentido porque eu não faço jornalismo diário e para a CNN em Portugal é uma visão um pouco mais distanciada. A palavra da Simone Tebet, do Mercadante, não faz nenhum sentido eu gravar. Então eu fiquei observando, só observando. E aí eu vi uma movimentação assim de soslaio, que era o presidente Lula saindo. E aí eu peguei meu celular, fui andando assim e tentei. Ó, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, o presidente Lula indo embora ali. Aqui, então o presidente Lula não fica, está indo embora ali, junto com o fotógrafo, o Ricardo Stucco. O presidente indo embora e não falou com a imprensa. Presidente, e a Guiana, presidente? Presidente, a Guiana, presidente. A gente tenta, né? A gente tenta. Não saiu sem falar com a imprensa. Enfim. Não saiu nenhuma declaração. Não consegui, mas foi um esforço ali. Tentei tirar uma palavra do presidente, mas houve aqui, eu acho importante a gente ressaltar, houve um cuidado, e esse é a magia do cerimonial e das pessoas que estão em torno das autoridades. Na cerimônia ali no auditório, as pessoas chegam, e a Guiana, presidente? Não falou nada. E ele saiu para não falar. Então não houve esse momento de encontro do presidente Lula com os jornalistas, porque inevitavelmente iam perguntar sobre isso. Mas assim, é do jogo. O jornalista tentar e o presidente tentar se esquivar. E ficou aqui, a palavra do presidente no fim das contas é o que ele falou no evento e soma-se esse comunicado aqui, que é mais enxuto do que o presidente falou, defendendo o diálogo, a diplomacia e condenando ações unilaterais. Então a pergunta mesmo, assim, na prática, o que vai fazer? Vai falar com o Maduro? Vai pressionar? O que vai acontecer? Perguntas ficaram sem resposta. Mas isso é parte do trabalho. O jornalista tentar e a autoridade ali, com seu jeito, de alguma forma, seja no discurso, na lábia, seja com a ajuda da assessoria em volta, evitar que um microfone chegue à boca do presidente Lula com a pergunta. Então, foi isso. A gente não conseguiu tirar muito e eu tentei aquela última lá, mas não consegui. Presidente, não rolou. Mas nem sempre a gente consegue, né? Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura, esse bastidor do trabalho. Conhecer um pouquinho aqui o Museu do Amanhã na forma de um centro de convenções e não na forma de museu.
Eu não conhecia o Museu da Manhã, não conheço como museu e hoje não dá para visitar, e agora que já está acabando o dia. Então é isso. Nos últimos momentos eu tô morrendo de fome. Vou tirar uma foto. Então, acabando o trabalho, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, provavelmente em casa. Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima.